aí, pessoal? Estou aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos para a nossa aula 3, dentro aí do componente curricular de História, trabalhar aqui com o 9º ano. Tá? Então, eu sou o professor Alexandre Tardelli e vamos desenvolver as atividades do Caderno do Aluno através do currículo paulista. E essa aula 3 aqui, ela segue com a unidade temática, que é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até metade do século XX, trabalhando as seguintes habilidades: descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil, e também caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. E para isso, nós vamos trabalhar com os seguintes objetos de conhecimento, ou seja, os seguintes conteúdos: experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e disputas do mundo contemporâneo, a proclamação da República e os seus primeiros desdobramentos. Ok? Então, avançando aqui, nós estudamos, portanto, na aula 1 e na aula 2, um pouquinho do processo histórico que se deu aí a República no Brasil, ou seja, a proclamação da República no nosso país. O Brasil era um país que era governado por um imperador, Dom Pedro II, e aí nós tivemos no ano de 1889, no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República no nosso país. Pois bem, e nas aulas anteriores nós vimos um pouquinho dos atores, os principais atores, os agentes políticos que estiveram à frente dessa mudança de império para a república que nós tivemos no nosso país. É importante destacar que o conceito de república, ela vem da Grécia de Roma, e ela significa república, ou seja, uma coisa pública. O Brasil seria de todos e não mais a uma família, ao imperador. Então nós estudamos lá as bandeiras, na aula 1, a gente pôde observar um pouco que esses símbolos, que são criados, eles têm aí os principais atores políticos e que lideram aí, portanto, o sistema político brasileiro. E esses, consequentemente, estão à frente da elaboração desses símbolos nacionais, tanto no Império quanto na República. E no período republicano nós vimos uma intensa participação dos militares, e também uma das características principais da Primeira República no Brasil, conhecida também como República Velha, vai ser o coronelismo. Então, o que nós vimos na aula 2. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os desdobramentos dessa Primeira República. Então, a proclamação da República e os seus primeiros desdobramentos, tá certo? Então, na aula passada nós vimos um pouquinho que entre esses desdobramentos nós vamos ter o surgimento de diversas revoltas no nosso país com a proclamação da República, especialmente porque, com a proclamação da República, nós tivemos pouca participação popular, tá? Nós tivemos uma intensa participação das elites brasileiras, até dos militares, na busca dessa mudança política naquele momento, tá? E baixíssima participação popular, tá? Então, nós iremos aqui observar as características do Brasil, dos desdobramentos, inclusive, da proclamação da República, ocasionando aí o que nós conhecemos como as revoltas sociais na República Velha. Então, uma das principais características aqui com a República vai ser
seguir, né, e intensificando aí a extrema desigualdade social existente no nosso país, tá? Então, com a proclamação da República, não vão ser todos os brasileiros que vão ganhar, né, com o novo sistema político, tá? Apesar da ideia, né, requer aí que o Brasil fosse de todos, mas nesse momento quem participa desse processo é apenas uma parcela da sociedade, ocasionando com que essa parcela, né, essa elite brasileira, principalmente a elite latifundiária, ligada aos coronéis, né, eles aí busquem atender os seus interesses, ocasionando dessa forma, né, uma extrema desigualdade social no nosso país. É importante, outro elemento aqui, é que grande parte da população brasileira desse período estava excluída da participação política, né? Então, nós vimos lá na Constituição de 1891 uma parcela significativa da população não participando do processo eleitoral. Lembrando que ainda é aquele processo marcado, né, pelo voto de cabresto lá, tá? Mas mesmo assim nós tivemos aí uma exclusão, né, realmente da participação política de mulheres, de analfabetos, né, e o Brasil era composto nessa época, né, pela grande maioria da sua população de analfabetos. Então só homens, né, brancos, é, acima, né, de 21 anos de idade e que detinham posse, né, que podiam aí estar votando. E, consequentemente, nós tínhamos aí aquelas pessoas que se enquadravam para poder participar do pleito, muitas vezes aí sendo acompanhado, né, pelos coronéis aí, porque eram eles que empregavam as pessoas nas suas fazendas, onde as pessoas trabalhavam, né, e consequentemente exigiam, o voto não era obrigatório, desculpa, o voto não era, ele não era, o voto era aberto, ou seja, não era secreto, tá certo? Então tinha toda uma fiscalização aí, né, em quem você estava votando, tá? Apesar dessa grande exclusão da participação da população brasileira nesse processo. Eram umas eleições controladas pelos coronéis, como nós vimos, né? O descaso do governo com os trabalhadores rurais urbanos eram grandes, então não havia nenhum tipo de proteção ao trabalhador, de leis trabalhistas, previdenciários, nada disso. E principalmente aqui o Nordeste, ele vai sofrer muito nesse período com as secas da região. E além de uma decadência econômica, né? Porque o Nordeste foi sempre o polo produtor de açúcar e infelizmente, né, ele entra numa decadência levando, né, situações muito difíceis para aquela região. Então, recapitulando aqui essas revoltas sociais na República Velha, nós vamos ter, né, as chamadas revoltas rurais e as revoltas urbanas. Tá? Então, nas revoltas rurais, nós temos o Canudos, Contestados, o Cangaço e a revolta de Juazeiro. E as revoltas urbanas, sob a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e as greves operárias. Então, nós vamos agora aqui falar um pouquinho sobre essas revoltas, né? Nós vamos aqui nesta imagem, né, que vocês estão vendo do mapa aqui, que é um mapa do Brasil, é uma parte, né, do Brasil, principalmente a região norte aqui e nordeste aqui principalmente, aonde nós tivemos algumas revoltas populares, né, caracterizadas ali como revoltas rurais, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, nesta região que vocês estão vendo, né, pintada aqui diferente no mapa, tá? Portanto, onde fica aqui o estado da Bahia, de Piauí, pedaço de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, até um pedaço de Sergipe aqui, nós vamos ter nessa região aqui, portanto, a área de maior incidência do cangaço, tá? Então, os cangaceiros, né, que foram aí caracterizados como ações de banditismo sociais, ou seja, né, Lampião, Maria Bonita, esses personagens da história brasileira que tinham uma característica de se revoltar contra o governo, contra a situação local, roubando dos ricos, né, e dando para as populações mais pobres. Então, era uma das características do cangaço
que se tem, né? Aí nós temos Canudos, né, que é essa parte aqui que foi uma outra revolta que foi liderada por Antônio Conselheiro, né, aqui no interior da Bahia, tá? Antônio Conselheiro ele conseguiu através da religião fazer com que várias pessoas seguissem ele, porque as pessoas estavam vivendo uma situação bastante miserável, né? Sem nenhum amparo governamental, nenhuma proteção. E foi aí que Antônio Conselheiro saiu pelo sertão, conseguindo mobilizar essas pessoas para fundarem uma cidade, tá? Que foi chamada de Canudos. E lá eles podiam viver, né? Plantar, enfim, de forma, né, melhor, com as condições a qual eles já se encontravam, né? Então, isso foi amplamente contestado, não foi aceito pelo governo brasileiro, tá? Que não queria perder influência, né, de nenhuma parte do território, né, nacional, e, consequentemente, né, teve um fim, um desfecho bastante trágico aí, né, com um massacre que nós tivemos na cidade de Canudos pelo governo brasileiro. E nós tivemos aqui, portanto, essas listras, né, mais aqui na horizontal, portanto, seria a área de influência de Canudos aqui. E nós temos essa parte mais em azul, tá, que é a área de influência de Padre Cícero, né? Padre Cícero muito conhecido no Nordeste, o Padim Cícero, né? Tem uma estátua, inclusive, dele. Então, assim, ele também, né, teve aí uma forte influência religiosa, mas sempre buscando dar esse amparo que não se dava pelo governo brasileiro, principalmente aqueles mais necessitados, tá ok? Bom, e aqui nós temos um outro mapa que vai falar um pouquinho da Guerra do Contestado, né? Uma outra revolta social que nós tivemos no nosso país, que se deu principalmente aqui, nesta região entre, tá, o estado do Paraná e de Santa Catarina. Então, a Guerra de Contestado porque essa área que vocês estão vendo aqui era uma área contestada, né? Foi contestada principalmente porque o governo brasileiro ele queria, né, em nome da modernização, passar com a ferrovia, né, ligando aí, portanto, que seria a estrada de ferro, né, São Paulo a Rio Grande, tá certo? E para isso eles tinham que desocupar, né, tirar pessoas que estavam aqui atrapalhando o desenvolvimento, tá certo? Isso gerou uma revolta também liderada aí por José Maria, o padre, o monge, né, José Maria, assim conhecido, tá? Em disputa dessas terras aqui, tá? Por isso o nome de contestado. Bom, e agora nós vamos para uma revolta urbana, que é chamada Revolta da Chibata. Tá? Então, os marinheiros, né, principalmente na capital federal, que foi Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, tá certo? Então, na capital federal, naquele momento que foi a cidade do Rio de Janeiro, né, havia muitos marinheiros, mas esses marinheiros eles sofriam muitos castigos físicos, né, por parte dos seus superiores. E esses marinheiros, normalmente, né, eram de classes sociais inferiores, né, normalmente ex-escravos também, como vocês podem ver aqui na imagem, tá ok? E então eles sofriam demais, né, castigos físicos, e isso gerou uma revolta contra o quê? Contra essas chibatadas que eram tomadas, contra esses castigos. E isso aconteceu, portanto, no Rio de Janeiro, como vocês podem ver na imagem aí ao fundo, né? Essa pintura representa um pouco a cidade do Rio de Janeiro, onde ocorreu a revolta da Chibata, que foi uma revolta urbana já, né? E também na cidade do Rio de Janeiro nós vamos ter uma outra revolta caracterizada como guerra, né? Da vacina, que foi uma revolta na realidade da vacina, né? Então vocês estão vendo nessa charge aqui, né, um conflito entre a população e, né, os enfermeiros aqui, até é engraçado, né? Essa cena aqui, tá? Mas observando aqui na legenda, a charge, então ela representa a revolta popular contra a imposição da obrigatoriedade da vacina em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. No centro da imagem está Oswaldo Cruz montado em uma seringa que se lança sobre a população revoltada
com a opressão e por outras medidas impostas pelo governo, como, por exemplo, a reurbanização da cidade. Então, na realidade, a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação, muitas vezes utilizando de força física, da violência física, né, contra as pessoas para serem vacinadas, numa época quando as pessoas não estavam acostumadas com a vacina, né, não sabia o que era, né, hoje não, hoje a gente, desde criança a gente é vacinado, nessa época não. Então, as pessoas não tinham medo, né, o governo nunca oferecia coisa boa, né, então quando eles começaram a impor essa vacinação, a população se revoltou, mas tinha também como pano de fundo aqui a reurbanização urbana, né, que passou a cidade do Rio de Janeiro, tirando várias pessoas das suas moradias, dos seus cortiços, né, na realidade que eram o princípio das favelas aí, mas que estavam localizados mais no centro do Rio de Janeiro. Então eles queriam fazer essa limpeza e isso causou também, foi um dos motivadores aí que levou, né, esse estopim que foi chamado de revolta da vacina. Bom, e aí, vou deixar para vocês uma atividade aqui, porque nós não vimos todas, né, essas revoltas sociais, né, essas revoltas populares da Primeira República ou da República Velha no Brasil, então vocês vão aqui pesquisar, ok? Então agora você deve escolher uma dessas revoltas rurais ou urbanas e pesquisar mais sobre ela, tá? Então você tem aqui, né, as revoltas. Então, você vai escolher uma dessas aqui, pode ser uma rural ou uma urbana, tá? E fazer a pesquisa um pouquinho mais sobre ela, tá? E agora nós vamos falar de um outro desdobramento no Brasil que vai ser o movimento modernista no Brasil, tá? Então na outra ponta nós vamos ter também um processo de industrialização se iniciando no Brasil, tá? Principalmente na região sudeste, tá? E isso leva também que uma elite nova, né, se forme no Brasil, uma elite mais urbana, onde vários filhos, né, dessa elite vão estudar fora e trazem consigo para o Brasil também, né, ao estudar fora, ideias, né, que estavam borbulhando na Europa, e entre eles era o movimento modernista na Europa, que buscava aí refletir, pensar sobre o homem, sobre o avanço tecnológico que o homem estava desenvolvendo, né, questionando também de uma forma crítica todo esse processo de desenvolvimento. E no Brasil esse movimento, ele, portanto, ele teve, né, ele foi desenvolvido em nome do progresso, né? O Brasil busca transformações na vida política, econômica e social da nação. Então, dentro desse processo, nós tivemos desse desenvolvimento, né, dessa transformação da vida política, econômica e social da nação, nós vamos ter aí a imigração, né, desse período, né? Então muitos imigrantes vieram, né, especialmente da Europa, para o Brasil nesse período. Nós tivemos também um desenvolvimento industrial aqui, né, logo no começo do século XX. Vamos ter uma expansão territorial também, né, e avanço nas pesquisas científicas. E de 1910 a 1929, ideias firmadas apenas em algumas manifestações precursoras, e em 1922 nós vamos ter aí a Semana da Arte Moderna, que vai ser o pico, né, vai ser o principal movimento modernista brasileiro, tá? Então aqui, ó, falando um pouquinho da Semana da Arte Moderna, ela teve, né, início em 1922 e foi o marco do modernismo no Brasil, que foi, né, um movimento artístico, político e social. A intenção de colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu e pregava a tomada de consciência da realidade brasileira. Tá joia? Então esse foi um dos principais objetivos desse movimento, né, denominado de modernismo, tá? E agora vocês aqui vão fazer também uma pesquisa, né, para conhecer mais. Então vamos conhecer mais sobre esse movimento. Então é o seguinte, a atividade: pesquisar um músico e escrever uma breve biografia sobre ele, pontuando qual foi a sua contribuição para o movimento modernista.
Tudo bem? Então você vai pesquisar um dos artistas, né, do movimento modernista, mas no caso aqui um músico, tá? E escrever uma breve biografia, falar sobre a vida dele, tá? Tentando aí pontuar a contribuição dele para o movimento modernista. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Nós temos aí também, nessa atividade 5, trabalhar um pouquinho com a literatura, tá ok? Então, vamos passar para vocês aqui esse texto. É importante que vocês façam a leitura desse texto, tá? Esse texto aqui é um fragmento, certo? Sobre um trecho, né, escrito de Machado de Assis na obra Esau e Jacó, ok? Então, vamos lá. Machado de Assis, Rio de Janeiro, 1839 a 1908, período que ele viveu, nasceu no Morro do Livramento, neto de escravos alforriados e de família pobre. Tendo completado seus estudos em escolas públicas, o autor se tornou um dos mais importantes escritores brasileiros. A obra Esau e Jacó se passa na época da mudança da monarquia para a república. Nela, o personagem conselheiro Aires, diplomata e morador do Rio de Janeiro, caminha pela Rua do Ouvidor no centro carioca e observa pessoas gritando palavras como Deodoro, batalhões, campo, ministérios. Em seguida, ele pegou um tilburi, uma espécie de carruagem, e relatou: poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. Na Rua do Ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução. Ouviu descrições de marcha e das pessoas, e notícias desencontradas. Não perguntou nada ao cocheiro. Este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, de 2 ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador capturado em Petrópolis vinha descendo a serra. Tá, então Machado de Assis foi um dos principais escritores, um dos principais escritores brasileiros, tá? E é importante a gente conhecer um pouquinho a história dele e a relação da literatura com a história, tá? Principalmente no início da República Brasileira, tem muita relação, tá? E aqui está a imagem de Machado de Assis, né? Então é importante observar a característica dele, né? Como filho de ex-escravo, né? Então isso é um detalhe super importante. E aqui vocês irão fazer essa atividade de interpretação de texto, tá? Então, o penúltimo romance de Machado de Assis, Esau e Jacó, foi publicado em 1904. A partir do relato do conselheiro Aires, descreva as suas impressões do texto em seu caderno. Você pode se pautar pelas seguintes questões, tá? Então, a partir do relato que a gente acabou de ler, né, você vai descrever as suas impressões, procurando responder essas perguntas. A letra A. Segundo a fonte anterior, em qual período histórico se passou a história de Esau e Jacó? Né? Então, buscar lá no texto. Letra B. O fragmento menciona uma rua do centro do Rio de Janeiro. Qual foi a rua mencionada, né, que está lá no documento, que a gente acabou de ler? Aí a letra C. No excerto de Esau e Jacó, como Aires se manifestou diante da chegada da República? Ok? Então, também lá no texto. E a letra D, segundo o relato do personagem, como as pessoas se manifestaram com a notícia? Como o cocheiro caracterizou o momento? Tá certo? Então, vocês vão aí fazer essa atividade de interpretação do texto. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, se cuidem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!